Nossa, olha pro céu, tá ficando roxão. Hello, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre os pedidos, o pedido de namoro, o pedido de noivado e no meio do caminho que nós recebemos as alianças do nosso casamento antes mesmo do pedido de noivado vir. Então vou começar falando da minha visão, né? Sim. Olha, o pedido de namoro não foi tão difícil pensar, mas foi bem complexo, porque eu imaginava que, assim, um pedido tem que ser, nossa, sensacional, incrível, porque a gente vê muito isso em filme, em vídeo, né, que as pessoas, normalmente esses vídeos que viralizam, né, são aqueles pedidos, assim, super mirabolantes. Sempre é algo muito grandioso, né? Então, no início eu fiquei meio assim, cara, o que eu vou fazer? Eu tinha um pensamento, né, olha só, eu pensei primeiro isso pro pedido de namoro, e depois eu pensei isso pro pedido de casamento, né? Só que nenhum dos dois deu certo, né? Eu imaginei de marcar uma viagem pra terra natal dela, né? Que é Pirassununga. E pedir lá, né? Em algum momento. Eu tô descobrindo isso agora. Eu nunca contei isso pra ninguém, porque não deu certo, né? Mas era o sonho master, né? A primeira opção seria essa, né? De viajar pra lá, fazer o pedido lá. Só que, né? Se eu fosse esperar as condições perfeitas, esse pedido nunca teria acontecido, né? Nenhum dos dois. E aí, né, eu fiquei pensando muito nisso. Mas depois, as coisas foram fluindo e eu tive a ideia do pedido, né? Que foi o que aconteceu de verdade. E eu achei muito legal. E aí o pedido em si, né? Eu ditei vários presentes, né? Eu lembro que nesse dia, a gente falou um pouco no outro vídeo sobre que você foi falar com os meus pais. Aí teve toda aquela questão dos 7 meses. E aí a gente voltou. E aí você me pediu com eles, só que não foi um pedido oficial, né? Então 2 dias depois foi esse pedido oficial. E aí foi muito engraçado, porque eu fui de Uber. E aí quando eu cheguei, ele tava na mesa. E a mesa era num café, onde a gente já tinha ido várias e várias vezes no nosso... Assim, na época da faculdade mesmo, era perto do metrô. Então a gente gostava de ir lá comer brunch de vez em quando. Foi no Angelita Café. Não. Eu queria ver se você tava esperto. Não foi lá. Não tem nada a ver. Não foi. Foi no France. É brincadeira. Dobrou a anel. Foi no L'Amour du Pain. Não sei nem se é assim que pronuncia. Mas... Sim. Mas a gente gostava bastante de lá e aí eu cheguei... Ainda gosta, né? Sim. Só que faz tempo que a gente não vai lá, né? Tinha uma mesa e a minha visão quando eu cheguei foi que o Matheus estava sentado e tinha várias coisas ao redor dele. Tinha um buquê de flores, tinha um pacote assim, era quase como se uma sacola cheia de coisa. Eu acho que eu levei uma sacola. Sim. Ela tava no canto, assim, que eu tinha... Precisou de uma sacola, aquelas de mercado, né? Tinha uma sacola cheia de coisas e dentro dessa sacola tinha chocolate, tinha pizza, por que eu falei? Pizza? Tinha uma bíblia, tinha o buquê de flores, tinha uma carta. Sim, e tinha uma outra sacola que era da aliança. Sim, tinha a aliança. Aí depois teve o brunch, assim, então a mesa dava pra 4 pessoas sentarem. Só deu pra 2, realmente, porque tava, tipo, lotado de coisas assim ao redor. Então foi essa a minha visão quando cheguei. E aí depois o Matheus começou a introduzir o pedido, né? Então ele começou a falar aquelas palavras belas. Sim. E depois perguntou se eu aceitaria namorar com ele. A gente fez o pedido, né? Eu acho que eu dei primeiro o buquê de flores. Pô. Aí a gente fez o pedido, a gente foi conversando. A gente fez o pedido. O pedido do lanche, né? Eu acho que eu dei a Bíblia, que eu comprei uma Bíblia pra ela da Purpose Paper e chocolates. Sim. Fez o pedido, foi uma experiência muito engraçada, porque ele fez o pedido, ele colocou o anel na minha mão e parece que veio um peso assim, né, pra gente. Não um peso tipo, nossa, agora eu estou preso. Foi um peso de responsabilidade. Foi um peso no sentido de responsabilidade mesmo do relacionamento em si. A gente tava esperando, a gente tava se gostando há mais de 2 anos. Sim. E a gente esperou muito por esse momento. Então, ali estava, nossa, realmente, agora não somos apenas amigos, agora a gente namora. Tanto que, pra cair a ficha, demorou meses pra mim, tipo assim, eu olhava pro Matheus e falava, caramba, a gente namora. Ali, a gente deu o nosso primeiro beijo também. Repetir aqui. Não foi assim.
A gente pode agora, né? Pode. Sim, agora Que a pode, gente né? nunca se beijou, né, antes. Sim. A gente queria, né, Matheus? Queria, né? Mas nunca se queria. beijou. Mas... As pessoas, será que acreditam nisso? Porque eu e o Matheus, a gente trabalhava junto, a gente ia pra casa junto, a gente ia pra faculdade junto, a gente pegava metrô. Todo dia a gente se via na igreja, todos os dias, de segunda a segunda, sempre tava junto. Então eu acho que as pessoas imaginam realmente que houve ali o primeiro beijo da gente antes do namoro, que a gente ficou, sei lá, mas a gente já falou sobre isso no primeiro vídeo, mas não aconteceu. Aí é isso, né? Esse foi o primeiro pedido, né? Foi. No meio desse trajeto, né, que aconteceu, a gente conseguiu receber as nossas alianças de casamento na época do namoro. E foi uma história muito louca, que meus pais participaram de um seminário da igreja, e aí eles resolveram doar realmente as alianças deles, e foi feita uma rifa com elas depois para arrecadação de dinheiro. Era uma rifa com o nome de umas 100 pessoas, né? E aí faltavam alguns nomes pra fechar isso. E aí o Matheus olhou e falou assim, nossa, eu vou pegar o nome Rosângela. É aquelas rifas meio antigas, sabe? Que são vários nomes e aí ela já vem no papel, um papel tipo dobrado 1000 vezes assim, com o nome que vai ser sorteado, né? Então, enfim, vocês devem, quem conhece, né, vai saber. E aí eu fui olhando os nomes. E aí tinha Rosângela, né? Que é o nome da mãe da Rebeca, né? Aí eu, vou pegar esse daqui. Eu peguei esse e peguei também... Opa, uma luz aqui. Tava a gente à noite, né? Depois do culto, eu acho. Acho que tava depois do culto. Foi feita uma live, na verdade. Foi feita uma live no meio da semana. Sim. Mas a gente... Não sei se você tava junto. Acho que você não tava junto. Foi depois do culto ou foi sábado, não sei. Eu tava no carro, eu acho. Eu tava indo pro Madá, né? Que é um restaurante que fica perto da nossa igreja, né? Que é dos nossos pastores, né? Eu tava indo, aí eu fui assistindo a live, né? Que a pastora Kátia fez a live. E aí ela falou, vamos ver o nome aqui, né? Aí, Rosângela, vamos ver quem tirou Rosângela. Aí ela, meu Deus. Foi. Vão achar que foi comprado, né? O futuro genro, por assim dizer, com as alianças de casamento dos pais da namorada. Tipo assim... Que rifaram. Surreal. Então, desde ali a gente falou assim, nossa, a chance disso acontecer é mínima. Tipo assim, pegando o mesmo nome, sendo sorteado, as alianças dos pais, tipo assim, cada vez que você vai pensando, você vai falando assim, nossa, uau. Foi tipo assim, uma confirmação. Então, tem até fotos desse dia, o Matheus vai editar esse vídeo, aí ele coloca algumas, e eu tô com o mesmo look, inclusive, porque chamaram a gente pra falar na igreja, pra contar, né, esse testemunho do que aconteceu, e aí eu tava com essa roupa. Se bobear, você tava com esse casaco. É capaz mesmo. Não foi combinado, gente. E aí o pedido de casamento, né? Casamento, o noivado. O cabelo voando aqui. Mesma coisa, né? Mesmo peso lá, meu Deus, o que eu faço? 1000 pensamentos, né? 1000 ideias. É aquela coisa, eu tava, assim, muito ansioso porque eu sabia que eu tinha que fazer esse pedido o quanto antes, né? E aí, né, pensando em várias opções, e acabou que eu fui assim, eu vou fazer da forma mais do nosso jeito mesmo, né? Então, foi de uma forma até um pouco clássica, assim, né? Tradicional, que foi num jantar, por exemplo, a fotógrafa, né? Que... Foram algumas das minhas exigências. Sim, ela fez Eu tive 3 exigências, né? Não sei, não lembro. Eu acho que foi que o momento fosse registrado. E aí, se eu pudesse escolher, seria a fotógrafa que fez o nosso primeiro e único ensaio de casal até o momento. Então, com a Ana, as fotos ficaram belíssimas e eu gostei muito. Sim. E ela já torcia pela gente antes mesmo da gente namorar. Então, e ela nem era fotógrafa na época. E aí, hoje em dia, ela é fotógrafa, ela seguiu a gente por conta de fotografia. E aí, tipo assim, muito legal. E eu gosto muito do estilo de fotografia. Cadê o seu microfone? Aqui. Onde? Aqui, Matheus. Tá. E tinha outra exigência que eu não queria que fosse num local lotado, porque quando eu tô com muita gente ao redor e tudo mais, acaba que são muitos estímulos e você não consegue curtir ali um momento. Então eu não queria que tivesse, tipo, muita família, familiares, né? Familiares meus, coisa de igreja. Não queria nada disso. Eu queria que fosse um momento realmente nosso ali e que fosse, assim, algo mais intimista mesmo. E também o outro, acho que foi de unha, né? Quero ver eu estar com a unha feita, porque apesar de eu estar sempre com a unha feita, nunca se sabe, né? Se algo pode dar errado, pode dar errado. Então eu queria sempre, tipo, pelo menos estar com a unha apresentável, mas ainda bem que eu já estava com ela.
Eu já sabia desde sempre, assim, desses requisitos que ela colocava, né? Pra mim já tava meio que claro. E o desafio foi alinhar um pouco das agendas, porque eu queria muito pedir o quanto antes, né? Fazer o pedido. E a Ana, que foi a fotógrafa, ela tava viajando. E aí eu até perguntei pra Ana, que é a outra Ana, né? A prima dela. O que você acha? Eu espero a fotógrafa voltar de viagem ou eu já marco de fazer o pedido logo, vou atrás de outro fotógrafo? O que você acha? Aí ela falou, olha, eu acho que, né? Uma semana de diferença. É melhor esperar a fotógrafa que vocês gostam chegar, né? E ela foi muito sábia, eu falei, é verdade, pronto, me convenceu. Arrasou, só perguntei uma Ana, vez. Se eu tivesse ansiosa, eu ia falar, não, vamos. Sim. A gente dá um jeito. E aí o pedido foi no Vila Tevere, que é um restaurante aqui de Brasília bem tradicional, né? Ele é bem Italiano. antigo também, com essa vibe italiana. E, assim, excelente. Eu já queria ir com a Rebeca lá há muito tempo. E aí acabou que escolhi pra gente ir no dia do pedido. Tem hora marcada lá, então assim, é muito bom mesmo. A comida tava muito boa, né? Sim. Eu já meio que tava entendida que o pedido ia chegar, porque o Matheus ali falou assim, olha, ou quinta-feira dessa semana a gente vai sair, ou quinta-feira que vem. Aí eu falei assim, mas geralmente quando eu e o Matheus a gente sai, é algo assim, meio que... Tá, a gente se programa, mas não é tanto assim, entendeu? E aí eu falei, tá, então vai ser algo importante. Enfim, acabou que na primeira quinta-feira era a quinta-feira que a Ana estava viajando, então não ia dar certo. E aí na outra quinta-feira foi quando a gente foi sair. Eu lembro que eu tirei home office. Na noite anterior eu já tinha separado a minha roupa, já tinha feito a minha unha, já tinha arrumado a casa, assim. E eu tava chorando. Eu coloquei, assim, várias músicas que eu via no meu casamento. E eu comecei a imaginar esse momento que estava finalmente chegando. E comecei a me emocionar, porque não tinha como. Eu tava me imaginando ali, essa nova fase da minha vida começando, e aí eu, meu Deus do céu, isso está acontecendo. Então, assim, foi muito especial essa noite o dia do pedido. No outro dia, ele falou assim, eu vou te buscar umas 5 horas. Eu fiz o meu home office já, deixei tudo organizado, umas 4 e pouco eu comecei a me arrumar, e depois ali ele falou assim, olha, vou ter que te buscar um pouquinho mais tarde, acho que era, sei lá, 6 horas, 6 e pouco. Ele fez simplesmente uma missão pra conseguir achar buquês rosa no dia do... rosa vermelha. Rosa, isso. Porque nesse dia, eu fui assim, bem pro tradicional mesmo, né? Então, eu sei que tem que ter rosas, vermelhas, e aí eu fui atrás disso. Só que nunca tinha recebido rosas vermelhas, tá? Então ele nunca tinha me dado, então foi mais especial ainda. Sim. Aí eu fui atrás disso, né? Só que tava bem na época do Dia das Mulheres. E não tinha rosas vermelhas disponíveis em lugar nenhum. Tipo, tava tudo reservado e aí... Ou tava com aquele preço, assim, absurdo de caro porque tinham poucas, né? Então tava, assim, bem disputado. E aí eu encontrei um muito legal e muito bonito lá em Valparaíso, eu acho, do Goiás. Ou sei lá, algum lugar desses do entorno, né? E não tinha entrega, né? Bem longe. Bem longe. E aí eu, meu Deus, e agora? Aí eu marquei, enfim, beleza, vai dar certo. Vou sair, vou lá buscar e depois eu volto, né? Aí eu não sei o que deu em mim, mas eu saí, era, sei lá, umas 16 horas de casa. E mesmo assim eu peguei, tipo, um horário de pico, né, aqui em Brasília, que tá todo mundo saindo de Brasília, voltando pra casa. Peguei um trânsito, assim, gigantesco pra chegar lá. E aí eu cheguei lá, peguei as rosas e voltei. E aí eu achei que eu ia atrasar muito, né, e tinha um horário marcado no restaurante, então eu fiquei, assim, bem nervoso. Mas deu certo, por algum milagre deu certo. E a gente conseguiu chegar a tempo, né? Te busquei, era umas 6 e pouquinho, né? 6h10, Sim. 15. O Matheus, ele tava tão empolgado que ele tava quase me contando as coisas, né? Aí eu entrei no carro e eu vi as rosas, assim. Aí eu falei, não, é hoje mesmo, é hoje. E o Matheus, ele tava muito nervoso. Quando ele falava comigo, ele tava, tipo assim, trocando as palavras, entendeu? Sim, ele vai me pedir em casamento hoje, porque não tinha como. Acho que você nunca esteve tão nervoso assim. Provavelmente sim, porque eu tava bem nervoso mesmo. E eu busquei ela, a gente foi pro restaurante, conseguiu chegar a tempo, né? Aí a gente foi, né? Enfim, chegou no restaurante. Antes de chegar na loja, tinha outras lojas, tipo assim, outros restaurantes. Aí tinha eu acho que é Vitorino. Era uma pizzaria. Uma pizzaria, assim. Nunca fui, mas falam super bem. E aí tava um clima, assim, bem legal.
luzes e tudo mais, lá é bem grande, tem bastante natureza do lado de fora. Aí eu, nossa, será que vai ser aqui? Porque ele tava me guiando pra passar por ali. E aí eu falei assim, nossa, mas numa pizzaria, tipo assim, tá lotado. Eu falei assim, a comida deve ser boa, mas assim, numa pizzaria, tipo, ele vai pedir numa pizzaria, eu pensando, né? Ele seguiu assim, ele, não é aqui não. Aí a gente... Na hora. Tipo, e atravessou a rua. E aí, sim, eu descobri que era um restaurante. E aí já tava bem empolgada ali, porque era um lugar que eu reconheci que a gente já queria ir há bastante tempo. Nesse lugar a gente provou a entrada, prato principal e a sobremesa. Sim. E eu lembro que, assim, eu fiquei sem comer desde o almoço e não comi tão bem o almoço. Falei assim, nossa, hoje a gente vai jantar, tem que guardar espaço, não sei o quê. Chega uma entradinha, aí eu, nossa, mas tipo assim, já me alimentou bem. Aí depois chegou o prato principal, assim, um seguido do outro. Aí eu, tá, vamos aqui. Tipo assim, eu cheguei na metade do prato, eu bem assim, eu tenho que comer isso aqui. É bem servido lá. É bem servido mesmo. Tanto que chegou na hora da sobremesa, o Matheus falou assim, moço, pode dar uma segurada? Então foi nesse momento que, assim, a gente tava conversando, a gente ficou na parte lá de baixo, perto de uma fonte. No meu pedido de namoro teve uma fonte, no pedido de namoro também teve uma fonte. Então a gente ficou lá e tarará, só que aí eu olhava assim em volta, por mais que o lugar fosse intimista, tinha outros, sei lá, 9 casais. Aí eu falei, nossa, se ele se ajoelhar aqui, essa galera toda vai ver. E aí eu fiquei pensando, será que é aqui? E aí eu, em que momento que vai ser? Porque a gente já comeu o prato principal, tipo assim, em que momento que vai ser esse pedido? Então ele decidiu ir ao banheiro e eu também fui depois. E aí eu fui, tirei foto, tipo assim, eu tenho vídeos até do banheiro, gente. Eu falei assim, nossa, esse é o momento. Provavelmente últimos momentos como apenas namorada. Aí eu gravando assim o ambiente, porque lá é realmente muito bonito. E tem várias fotos assim na parede de casamentos que aconteceram lá, tem coisas da família de lá. Tá, enquanto eu estava no banheiro, este querido aqui, ele estava encontrando a Ana. Eu fui, lá tem 2 andares, né? Aí tem um andar de cima que tava mais vazio lá naquele momento, né? É um pouco mais íntimo, né? E aí eu fui lá, que eu sabia que a Ana tava lá, né? Tava esperando a gente. E aí avisei pra ela, ó, vou falar com ela, né? Quando ela voltar do banheiro, vou falar pra gente ir aqui em cima. Aí vai acontecer o pedido. Enfim. Combinei assim com a Ana, né? E aí, ao mesmo tempo também que eu fui falar com a Ana, eu peguei o microfone. Você voltou e ficou esperando. Tanto que eu falei assim, tipo, demorei muito e tarará. E ele lá, tranquilão. Isso, aí eu peguei um microfonezinho e coloquei no bolso, assim, né? Que a Ana tinha me dado, né? Pra conseguir gravar o pedido, né? E aí foi isso, ela voltou. Aí eu falei, vamos lá em cima, que... Eu nem sei o que eu falei, mas inventei alguma desculpa. Vamos ver lá em cima como é que é? Ele tipo... falou assim, eu consegui uma mesa pra gente lá em cima. Acho que a vista é muito mais bonita. E quando a gente chegou, eu olhei lá pra cima e eu falei assim, nossa, deve ser legal, estou curiosa pra saber. Então eu fiquei, tipo assim, muito animada com a possibilidade de ver lá em cima. Só que eu não tava pensando, tipo, nossa, ele tá tramando alguma coisa. Tipo assim, não pensei nisso, entendeu? Não pensei. Então ele foi me guiando ali pra subir as escadas. E subindo as escadas, assim, a primeira imagem que a gente tem, eu até tirei uma foto de como tava a minha visão, assim, não nesse momento, mas quando a gente tava indo embora eu tirei foto pra ficar na memória mesmo. De como estavam as mesas, parecia que eu tava num filme, assim. E aí eu subi, assim, vi todas aquelas mesas, esse ambiente com luz amarela, luz baixa, parecendo, assim, cena de filme. E aí eu falei, onde é que a gente vai sentar? Aí ele, na última mesa, pode ir. Aí eu, beleza, vou andando. Aí eu olhei assim pro lado, chegando quase na mesa, e tinha uma moça caída no chão, entre as 2 mesas. E aí meu primeiro reflexo assim, foi tipo assim, meu Deus, tem uma moça caída aqui no chão e ninguém viu isso, ninguém veio ajudar, tá passando mal. E aí eu viro pro Matheus pra avisar, Matheus, tem uma moça. Aí ele tipo assim... Eu sei. Ele veio assim, ele... Aí depois que eu saquei tudo, porque enquanto eu tava falando pra ele, eu falei assim, nossa, mas essa moça tem uma câmera na mão dela. Aí, eu não sei porque eu deixei comecei... você chegar até a moça, eu sabia que ela tava ali. Eu podia nem ter puxado você antes, mas enfim, foi engraçado. E aí, então, ali eu entendi, o Matheus tava tipo assim, E aí ele já tava com o microfone aqui, e aí eu, pera, está acontecendo então, vai acontecer. E aí, nesse momento, assim, as palavras, elas, que a gente pensa, né, passou anos, né, refletindo ali, treinando e escrevendo, as palavras foram, né,
completamente aleatórias. Eu até gaguejei um pouco lá, enfim, misturei tudo que eu ia falar. Mas só que eu sabia, né? Eu tenho que fazer o pedido, né? Que senão eu vou ficar aqui falando e não vai acontecer nada, né? E aí fiz o pedido, né? Você quer casar comigo? Aí a Rebeca, tipo, um segundo depois, sim. Tipo... Eu fui conversar com uma das minhas amigas, né? Que hoje ela é casada, já tem uma filha. E eu fui madrinha de casamento dela também, testemunha. E eu fui compartilhar com ela esse sentimento de, tipo assim... Porque eu tava conversando com duas ou é uma pessoa só. Acho que era só essa minha amiga. E aí eu tava, tipo assim, com essa suspeita. Vou ser pedida em casamento essa semana, nanã. E aí depois eu falei assim, amiga, foi pedida. Enquanto eu tava lá no restaurante, eu fui mandando foto. E eu falei pra ela desse sentimento de que era ser pedida em casamento. E pra mim o tempo parou, assim. Quando ele começou a falar, eu não lembro de metade das palavras. E pra mim o sentimento foi que o tempo parou, só tava a gente ali, e foi uns poucos momentos da minha vida que eu senti isso, assim, foi uma loucura. Então, quando ele terminou de falar, você quer casar comigo? Tipo assim, eu parecia que eu fiquei 5 minutos, assim, ó, parada, assim, apenas contemplando. E aí, no vídeo, né, de casamento, mostra de que ele mal terminou de falar, eu, sim. Então, tipo assim, eu achei que tinha parado o tempo, foi uma loucura, assim, muito doida a sensação de ser pedida em casamento. E depois a gente voltou pro carro, tava chuviscando, a gente correu pro carro. E aí ainda tinha surpresinhas ali. O Matheus, ele me deu uma carta escrita à mão. Eu amo cartas. E acho muito fofinha a letra dele. E aí ele também me deu um porta-retrato com uma foto nossa. E ali eu comecei a chorar. Não tinha chorado, tava segurando o choro até então no restaurante, tava ali. Tinha até apenas uma família, né, lá nas mesas de cima. Tipo, tinha várias mesas vazias e eles batendo palma e tal. Olha, tá pedindo casamento ali. Sim, até aparece a voz deles no vídeo. A gente voltou pro carro e aí eu comecei a ler a carta, eu comecei a chorar, assim. E aí depois o Matheus começou a falar mais. E aí eu só sabia chorar, assim, porque eu não ali sabia. As palavras realmente apareceram, né? Sim! E ele foi falando. E assim, foi um momento muito especial, assim. Foi só a gente ali. E aí ele foi falando muitas coisas sobre esse novo tempo das nossas vidas. De realmente dessa escolha que a gente tá fazendo. E aí eu chorei horrores. Eu só soube falar assim, eu te amo, né? E aí abracei e fiquei Aí ficou lá uma hora. A gente ficou lá do carro. Então, enfim, foi uma experiência muito especial. E agora a gente tá em contagem regressiva pro nosso casamento. Sim, Faltam 92 dias, eu acho. Faltam 93 dias. Quando vocês virem esse vídeo, vai voltar menos de 90. Então é isso, gente. Os próximos vídeos vão ser de Diário da Noiva. Perdão, no início do vídeo eu estava com cólica. Então ela foi passando enquanto o vídeo estava acontecendo. Mas vou colocar um trecho aqui, você chegou aqui. Eu vi assim, sim, pode colocar. Hoje a gente vai falar sobre os pedidos. Eu vi assim, eu tô com cólica. Mas enfim, esse é um pouco da nossa história. Você aceita casar comigo?